Olá, alma querida. Hoje convido você a se sentar comigo por alguns minutos, respirar profundamente e permitir que sua mente e coração se abram para algo maior. Vamos juntos mergulhar em um dos mistérios mais profundos e antigos da existência humana. O que acontece depois que deixamos este corpo físico? Para onde vamos? Quem nos espera do outro lado? É um tema que atravessa culturas, religiões e eras, e ainda assim permanece envolto em silêncio e temor. Talvez você esteja ouvindo isso em um momento de dor, após a partida de alguém que ama. Talvez seja apenas a curiosidade da alma que busca por respostas que os livros não trazem. Ou, quem sabe, seja a lembrança sutil de que já estivemos do outro lado e agora algo dentro de você deseja recordar. Seja qual for a razão que te trouxe aqui, saiba com todo o seu ser, você está exatamente onde deveria estar. Este momento é um presente, e se você chegou até essas palavras, é porque a sua alma está pronta para ouvir algo que talvez já saiba, mas que agora deseja lembrar. Muitas das histórias que vou compartilhar hoje não vieram de livros ou teorias, mas de sessões de hipnose regressiva profunda, realizadas em ambientes silenciosos e seguros, onde o tempo parecia parar. Foram momentos em que a consciência se expandiu para além da realidade comum, acessando espaços que a lógica não alcança. Nesses estados, pessoas comuns, homens, mulheres, jovens, idosos, que nunca haviam estudado espiritualidade, metafísica ou religiões antigas, começaram a relatar vivências e memórias de um plano interdimensional, com detalhes surpreendentes. Descreviam com clareza o momento da passagem, o reencontro com guias espirituais e a sensação de retornar a um lugar de origem, onde tudo era compreendido e nada era temido. A beleza desses relatos está justamente na pureza com que surgem, sem influência externa, sem doutrinas, apenas a verdade que brota da alma quando ela se sente livre para falar. Além disso, vamos trazer também os relatos impressionantes das experiências de quase morte, ou EQMs, aqueles instantes em que a alma atravessa o limiar da existência terrena, vislumbra o outro lado e retorna. E o mais fascinante é que essas experiências, sejam espontâneas ou acessadas por hipnose, se conectam em uma mesma narrativa de amor, luz e continuidade. 1. Experiências de quase morte. EQMs. Os relatos são incrivelmente semelhantes ao redor do mundo, independente de cultura, crença ou idade. É como se todos tocassem uma mesma verdade universal. A primeira sensação descrita é quase sempre a de uma paz profunda e envolvente, algo tão intenso que palavras humanas mal conseguem expressar. Em seguida, vem a desconexão suave do corpo físico, como se desprender da carne fosse libertar-se de um casulo apertado, retornando à verdadeira forma. A percepção é clara e intensa, ainda se existe. Um homem descreveu: eu via meu corpo na maca, mas não sentia medo. Era como voltar para casa, uma casa que eu havia esquecido, mas que me reconhecia imediatamente. Outros relatam encontros com entes queridos já falecidos, que aparecem joviais, sorridentes, como se aguardassem pacientemente esse reencontro. Também são comuns os relatos de uma presença luminosa, indescritível, que transmite amor absoluto e aceitação total. Alguns a identificam como Deus, outros como um guia, mas todos sentem que ela os conhece profundamente. Muitos também descrevem a revisão da vida como um filme projetado com detalhes emocionais, onde não há julgamento, mas apenas compreensão. Eu revia meus atos, mas sentia empatia por mim mesmo, como se finalmente entendesse o porquê de cada escolha. Era uma sabedoria amorosa que não me condenava, apenas me mostrava. Essa experiência não é punição, é aprendizagem, um retorno ao conhecimento essencial da alma. Quase todos que passaram por uma experiência de quase morte mencionam o famoso túnel de luz,
um fenômeno que transcende culturas, idades e crenças. Espiritualmente, ele é compreendido como uma passagem sagrada entre os mundos, um corredor vibracional que se abre entre a densidade da matéria e os reinos sutis da consciência expandida. Muitos descrevem-no como um vórtice luminoso que pulsa com uma energia viva, quase como se estivesse chamando a alma para casa. Essa luz não é apenas brilho, ela tem calor, inteligência e presença. É uma luz que acolhe, que envolve a alma como um abraço eterno. Ao atravessá-la, muitos relatam sentir como se fossem banhados por uma compaixão indescritível, como se todo o peso da existência se dissolvesse nesse fluxo de amor incondicional. Do ponto de vista científico, alguns tentam explicar esse fenômeno como uma ilusão gerada pelo cérebro sob extremo estresse ou falta de oxigênio. Mas o que desafia essa teoria é a universalidade dos relatos, inclusive de crianças pequenas que jamais ouviram falar sobre EQMs. Elas descrevem com simplicidade e verdade. Eu entrei numa luz muito bonita, ela me amava. E como explicar que essa luz, esse túnel, tenha a mesma essência nas histórias de pessoas de diferentes continentes, religiões e épocas? O que essa luz revela vai além da ciência. Ela é um lembrete, um eco da nossa verdadeira origem. Um portal que nos conduz de volta ao coração do universo, onde tudo o que existe é aceitação, cura e amor. Estudos de casos conduzidos em hospitais e centros de pesquisa revelam algo surpreendente. Pacientes considerados clinicamente mortos, sem batimentos cardíacos, sem atividade cerebral detectável, retornam à vida trazendo relatos vívidos de tudo o que ocorreu ao seu redor durante aquele período. Eles descrevem com exatidão conversas entre médicos, detalhes do ambiente, procedimentos realizados, fatos que tecnicamente não poderiam saber. E ainda assim, sabem. Esses relatos desafiam a visão materialista da consciência como um mero produto do cérebro. Eles apontam para algo maior, a consciência como uma entidade independente, livre do corpo físico. Uma centelha viva que observa, sente e compreende, mesmo quando o corpo está em total colapso. Nas sessões de hipnose regressiva profunda, essa mesma verdade se manifesta. As almas, em estado expandido de percepção, contam com serenidade o instante exato em que se desprendem do corpo. Senti um leve puxar, como se algo me chamasse para cima. Flutuei suavemente acima da sala, e tudo parecia mais claro. Eu era mais eu do que nunca. Não havia medo. Apenas leveza, lucidez e uma profunda paz. E talvez o mais tocante seja o que essas almas relatam em seguida. Uma sensação de expansão, como se a consciência se dilatasse para abraçar uma sabedoria maior. Elas sentem que não estão sozinhas. Há presenças ali, guias, seres de luz, que as acompanham nesse primeiro momento fora da matéria. Essas descrições nos lembram que a consciência não está limitada ao cérebro. Ela é essência, é luz, é eterna. E mesmo quando o corpo silencia, a alma continua sua jornada, aprendendo, sentindo e evoluindo. Durante séculos, fomos condicionados a temer a morte. Em muitas culturas, ela foi retratada como o grande desconhecido, um fim absoluto, uma punição ou um abismo sombrio de incertezas. As tradições religiosas, com suas estruturas de poder, muitas vezes reforçaram essa visão, pintando o pós-vida com tintas de julgamento e temor, paraíso ou inferno, céu distante ou danação eterna. Um tribunal divino à espera pronto para pesar cada erro com frieza. Mas, e se essa narrativa não for a verdade completa? Os relatos das experiências de quase morte e as revelações em estados de hipnose profunda contam outra história, uma história de luz, de acolhimento e de profundo entendimento. Ninguém é condenado, ninguém é punido.
Cada alma é recebida com amor, como um filho que retorna ao lar após uma longa viagem. Há guias, há presenças amorosas que nos abraçam energeticamente e nos mostram com infinita compaixão os aprendizados da vida que deixamos. Não há um Deus que julga com severidade. Há uma consciência universal que ensina com ternura. E nós mesmos, com a clareza do plano espiritual, revemos nossos atos, compreendemos nossas escolhas e sentimos suas repercussões, não como castigo, mas como lição amorosa. A morte, assim, deixa de ser um fim e se torna parte de um ciclo divino. Não estamos sendo punidos, estamos sendo guiados. E cada alma, ao retornar desse processo, traz a certeza de que tudo, absolutamente tudo, é parte de um plano maior de evolução. Talvez o verdadeiro pecado nunca tenha sido errar, mas esquecer que somos amados incondicionalmente, mesmo nas nossas quedas. E agora estamos começando a lembrar. A morte, então, não é um fim, é um retorno ao lar, ao ponto de origem da alma. É como tirar um manto pesado após uma longa jornada e sentir novamente a leveza da essência verdadeira. É uma pausa sagrada entre atos, um silêncio cheio de significados entre as músicas da existência. Um espaço onde tudo se reorganiza, onde a alma respira e se reencontra. Se estivermos atentos, com os olhos da alma abertos, perceberemos sinais sutis de que nunca estamos sozinhos, nem na vida, nem na morte. Há presenças amorosas ao nosso redor, mesmo nos momentos de maior dor. A travessia é assistida, guiada, acolhida. E ao atravessá-la, a consciência não se apaga. Pelo contrário, ela se expande. E nessa expansão, há paz, há clareza, há amor. Se você já perdeu alguém, feche os olhos por um instante. Respire e permita-se sentir. Eles estão bem. Mais do que bem, estão livres, amados, em paz. Não se foram e apenas mudaram de forma. E talvez, de tempos em tempos, sussurrem ao seu coração para dizer: estou aqui ainda com você. E quando sua hora chegar, não haverá escuridão, mas luz. Não haverá medo, mas reencontro, porque o amor não termina com a morte. Ele apenas continua, mais puro, mais sutil, mais eterno. Fique em paz, alma querida. Que essas palavras tenham tocado algo dentro de você, algo antigo, algo eterno. Mesmo que você esteja ouvindo este vídeo muito tempo após ele ter sido criado, saiba, essa verdade não tem prazo, não tem tempo. Ela vive em você, sempre viveu. Se alguma lembrança despertou, se alguma emoção aflorou, compartilhe nos comentários. Seu relato pode iluminar a jornada de outra alma que está passando por esse mesmo caminho. Você não está só. E sua experiência importa. Escreva. Você já sentiu a presença de alguém que partiu? Já teve um sonho, um sinal, uma intuição profunda? Conte para nós. Este espaço é um círculo sagrado de partilhas e reencontros. E se sentiu a energia deste conteúdo, curta, compartilhe com quem precisa ouvir e inscreva-se para continuar recebendo essas mensagens de luz. Mas, acima de tudo, leve essa vibração com você. E nunca se esqueça, o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma.